Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É para mim uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos, para nós podermos adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. É uma alegria. Nós estamos em uma grande batalha, em uma grande peleja, e vindo a São Paulo para a nossa AGO, a nossa convenção, e como trabalhamos com o pastor Gilberto, que é vice-presidente da CGADB, ficamos aqui responsável por alguns trabalhos que nós ainda esperamos essa semana. Então eu peço a todos os irmãos, a igreja, que estejam orando pela nossa CGADB, pela nossa convenção. Temos uma decisão muito importante para sair na quinta-feira e precisamos das orações dos irmãos, para que a nossa Assembleia de Deus continue crescendo, a nossa igreja continue crescendo, continue guardando as boas doutrinas e continue como Assembleia de Deus até Jesus voltar. No livro do Êxodo, por favor, eu quero só ler uns versículos e trazer uma rápida palavra aos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus abençoe, a todos os irmãos, a todos os obreiros, que Deus abençoe a vida dos irmãos. No capítulo 4 de Êxodo, eu quero trazer uma saudação rápida. No capítulo 4, é no versículo 1. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E ao que lhes disse: que é isso na mão? Ele disse: uma vara. E disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e ela tornou-se em vara, em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele, estendendo a mão, pegou pela cauda, e ela tornou-se em vara nas suas mãos. Versículo 5. Para que creio que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E ele meteu a mão no seio, e quando tirou, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no seio, e tornou a meter a mão no seio. E depois tirou, e eis que a sua mão se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. Amém? A história de Moisés que nós conhecemos, ela é extraordinária. Na verdade, toda a história do povo de Deus, desde o seu princípio, ela é extraordinária. Deus precisava preparar a nação, ou preparar a humanidade para trazer o Messias. E antes que o Messias viesse, Deus precisava separar um povo, santificar um povo. Por causa da vinda do Messias, Deus chama Abraão e faz a Abraão algumas promessas. Antes que Deus comece a cumprir as promessas de Abraão, na vida de Abraão, ele faz a Abraão algumas exigências. E ele diz: Abraão, saia do meio da casa dos seus pais, saia do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu estou te mostrando, porque de lá eu farei de você uma grande nação. Abraão sai da casa do seu pai, Abraão sai do meio dos seus parentes, e vai para a terra que o Senhor havia mostrado para ele. Se nós lermos o livro de Gênesis, vamos entender que Abraão passou toda a sua vida percorrendo esta terra. Todo o ministério de Abraão foi circulando a terra que Deus havia prometido para ele. Quando Abraão passa mais de 50 anos, e agora ele já tem para mais de 126 anos, ele está chegando ao final do seu ministério, ao final da sua vida. Todo o seu ministério foi circulando a terra, e agora Deus olha para ele e diz: Abraão, daqui a 400 anos, eu vou entregar essa terra nas mãos dos seus descendentes. Diga comigo bem forte: 400 anos. Passou-se Abraão, veio Isaque, depois de Isaque veio Jacó. De Jacó se levanta 12 filhos. Dos 12 filhos de Jacó havia um especial. Esse falava com Deus enquanto dormia. Enquanto ele estava com a sua cabeça reclinada sobre o seu travesseiro, o Senhor o visitava. Enquanto ele estava descansando, ele recebia a presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei como é que foi o seu dia, não sei como é que está começando a sua semana, eu não sei como
como é que está o seu primeiro semestre do ano de 2017, mas eu tenho uma coisa para te dizer: qualquer hora dessas, enquanto você estiver dormindo, o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te aparecer em sonhos, o Senhor vai te tranquilizar, o Senhor vai te mostrar que Ele é contigo aonde você esteja e que a mão dEle está estendida sobre você. José é um grande sonhador e é levado para o Egito, ou é vendido para o Egito como escravo pelos seus irmãos. E José passa a viver no Egito, passa a habitar no Egito. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que no Egito, aonde José colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. No Egito, mesmo em terra estranha, aonde José colocava as suas mãos, Deus fazia dar frutos, porque as mãos do Senhor estavam estendidas sobre ele. Sabe o que é que eu aprendo com esta palavra? É que as mãos do Senhor está estendida sobre nós, que aonde você chegar, Deus vai te fazer prosperar, que aonde você chegar, Deus vai te fazer crescer, que aonde você chegar, por mais estéril que seja a terra, por mais difícil que pareça, Deus vai fazer acontecer milagres extraordinários na sua vida. Deus vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. É só você olhar para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é repleto por nordestinos, homens e mulheres que vieram do norte e nordeste do nosso país, mas quando chegaram aqui acreditaram na promessa. Deus os fez crescer, Deus os fez prosperar. Eu quero dizer para você, você vai crescer, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar tudo que há na sua vida. José se destaca no Egito, José cresce no Egito e se torna governador do Egito. Há na terra uma grande fome e agora José é usado por Deus para trazer toda a sua família para o Egito. E a Bíblia diz que os que entraram pela coxa direita de Jacó eram 70, diga comigo 70, diga com mais vontade, diga 70. E estes 70 que entraram com Jacó no Egito, a Bíblia diz, e eles começaram a crescer, e eles começaram a se multiplicar, e eles começaram a se destacar, e eles começaram a prosperar. Passou-se Jacó, passou José, passou aquela geração, levantou-se uma nova geração, levantou-se um novo faraó, e este faraó foi olhar o povo, e quando ele viu o povo, ele ficou assustado. Quando ele olhou para o povo, ele ficou atemorizado, porque ele viu que os 70 que entraram já estavam passando de 2 milhões. O povo estava crescendo, o povo estava se multiplicando, o povo estava se espalhando, o povo estava se tornando poderoso na terra. E ele ficou preocupado, ele chamou o seu conselho e disse: os hebreus estão crescendo demais, eles estão ficando mais poderosos do que nós. Vamos fazer alguma coisa para ver se nós barramos o crescimento deles, vamos cobrar deles mais imposto para ver se eles diminuem o seu crescimento. E eles cobraram imposto, mas a Bíblia diz que quanto mais os egípcios cobravam, mais os hebreus tinham para dar. Quanto mais eles pediam, mais eles tinham para dar. Eles não estão dando certo. Vamos começar a perseguir eles. Vamos perseguir, vamos bater neles, vamos caluniar eles, vamos escravizar neles, vamos fazer eles sofrer para ver se eles param o crescimento. E a Bíblia diz que quanto mais eles batiam, quanto mais eles escravizavam, quanto mais eles perseguiam, mais o povo crescia, mais o povo se destacava, mais o povo se desenvolvia, mas o povo era poderoso, porque as mãos do Senhor estavam estendidas sobre eles. Eu sei que eu já preciso parar, mas olha aqui para mim, eu já vou parar. Olha aqui para mim, o seu crescimento assusta, a forma como Deus te levantou assusta, a forma como Deus te usa no ministério assusta, a forma como Deus faz você crescer nessa cidade, nesse estado, nessa nação assusta, a forma como a igreja brasileira se destaca hoje em pleno século 21. Todo mundo fala de crise, todo mundo está preocupado, mas a igreja está crescendo, a igreja está abrindo portas, a igreja está construindo prédios, a igreja está se conservando. O mundo vive numa crise moral, é uma crise moral terrível. Hoje em dia, se você ligar a sua televisão, você vai chorar com tanta impureza, com tanta imoralidade que existe na televisão brasileira, mas a igreja de Cristo, ela permanece santa, ela permanece imaculada, ela permanece conservada, porque
porque a igreja sabe que tem uma promessa e nós vamos firme até o arrebatamento. Satanás, quando olha para isso, ele não entende. Todos os jovens se perdendo, todos os jovens se desviando, mas a sua casa está segura, a sua casa está protegida, o seu filho está vindo para a igreja, o seu filho está no conjunto, o seu filho está no coral, o seu filho está pregando, o seu filho está cantando. E Satanás fica preocupado com tudo isso, com o seu crescimento. Aí ele tenta bater em você, aí ele tenta humilhar você, aí ele tenta perseguir você, aí ele tenta cobrar de você. Mas sabe o que eu aprendi com a história de Moisés? É que quanto mais bater na igreja, mais a igreja vai crescer. Quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja vai ser poderosa, porque essa igreja tem um dono, e chama-se Jesus de Nazaré. Aqui eu já vou encerrar. Ele percebe que bater não adianta. Ele percebe que cobrar imposto não adianta. Ele percebe que perseguir não adianta. Ele percebe que tudo que ele está fazendo não adianta. Então ele cria uma estratégia. Ele chama todas as parteiras do Egito e diz para elas: desçam ao acampamento dos hebreus. Você vai descer lá. Todas as vezes que nascer uma criança, se for varão, você já vai quebrar o pescoço. E não deixa ele chorar. Não deixa ele fazer barulho. Não deixa ele fazer as pessoas perceberem que está nascendo criança. Mata logo. As parteiras descem. Passa-se mais alguns meses. O faraó vai olhar o povo. E quando ele olha o povo, sabe o que é que ele percebe? Que mesmo debaixo de um decreto de morte, o povo continua crescendo. Mesmo debaixo de um decreto de morte, o povo continua se destacando. Escute, deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus. A palavra de morte, o decreto de morte lançado pelo Satanás, lançado pelos homens, não é o fim para você. O decreto de morte não é o fim. O diagnóstico de morte não é o fim. O diagnóstico de fracasso não é o fim, porque a última palavra, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E a última palavra que ele traz para você é: não temas, crê somente, porque você vai ver a vitória de Deus na tua vida. Aleluia. Quando ele olha, ele vê que o povo está crescendo debaixo de um decreto de morte. Ele chama as parteiras e pergunta às parteiras: o que é que está acontecendo? Eu disse: por que, faraó? Eu não disse a vocês que era para pegar todas as crianças que nascessem e quebrar o pescoço? Eu disse: sim, faraó. Então por que que vocês não estão fazendo? Por que que as crianças continuam nascendo? Elas chamaram esse faraó: senta aqui, deixa eu te contar. Aquele povo é diferente. Aquele povo tem algo sobrenatural na vida deles. Ela diz: faraó, todas as vezes que uma egípcia vai fazer um parto, ela faz um escândalo, ela faz um rebuliço. Precisa de 1, 2, 3, 4, até 5 parteiras para fazer o parto de um egípcio. As hebreias são diferentes. Há uma força sobrenatural sobre a vida delas que nós não conseguimos explicar. Faraó, quando a gente chega lá para fazer o parto, a criança já tem nascido, a criança já está chorando. Quando a criança chora, ela anuncia que tem vida. Ela diz para todo mundo que tem vida. E não tem como barrar uma criança que chora. Não dá para matar uma criança que chora, porque quando ela chora, ela anuncia que tem vida. Sabe qual é o segredo que existe em você? Primeiro, a força que há em você não é do homem, ela vem de Deus. Depois, a vida dentro de você. Não tem como parar uma igreja viva. Não tem como parar uma igreja que faz barulho, porque barulho é sinal de vida. A maior vontade de Satanás, sabe qual é? O maior desejo de Satanás, sabe qual é? É colocar você em cima de uma cama, colocar depressão em você, tirar de você o desejo de cantar, tirar de você o desejo de orar, tirar de você o desejo de evangelizar, tirar o desejo de você de vir para a igreja, porque se ele calar você, ele pode destruir você. Mas deixa eu te dizer, Jesus está aqui para te dar vida, 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 para te dar vida. Não tem como parar uma igreja viva. Quem faz parte da igreja viva, deixe-me ver. Só quem está vivo, levanta as duas mãos, dá glória, faz o barulho, diz agora.
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Vamos aproveitar, irmãos, que o fogo está aceso. Pastor Danilo, vem cá. Não deixa o fogo apagar.